Quem acompanhou aqui o início do tema A Origem? Quem acompanhou o início desse tema semana passada? Nós começamos a falar sobre Gênesis capítulo 1, abordando a criação como sendo algo que Deus realizou. Aliás, ficou bastante claro e evidente na primeira mensagem: Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é a origem e o originador. De Deus existiram todas as coisas. A partir do plano divino, todas as coisas foram criadas. E fica bastante evidente em Gênesis que esse primeiro livro, ele é um fundamento para a nossa fé. Se você deseja compreender a fé cristã de forma profunda, você precisa conhecer Gênesis. Você precisa entender o profundo ensinamento que esse livro traz. Por exemplo, ele apresenta a criação do Senhor em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou a separação das águas. No terceiro dia, Deus criou a terra seca e a vegetação. No quarto dia, Deus criou as luzes no firmamento. No quinto dia, Deus criou as criaturas aquáticas e as aves, as baleias e até mesmo os urubus que estão voando no céu. No sexto dia, então, Deus criou os animais terrestres. E por fim, no sexto dia, Deus criou o homem. O ser humano foi criado por Deus no sexto dia. E falamos que o sétimo dia foi o dia de descanso, porque Deus havia concluído a obra de sua criação. Hoje eu quero trazer a você a memória sobre o que aconteceu no sexto dia, e de uma forma mais ampla e profunda, à luz do capítulo 2 de Gênesis, compreender qual é a razão da nossa existência. Aliás, esse é o título da mensagem de hoje. Por que nós existimos? Qual é o propósito da nossa vida? Porque Deus nos criou, de fato, porque você existe, porque o ser humano foi criado por Deus. Gênesis responde a essa pergunta, nos fazendo compreender, para além da razão de sermos criados, a razão de vivermos, de continuarmos nessa terra. Eu chamo a sua atenção então para Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde está escrito: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, somos muito gratos pela Tua palavra.
ela nos dá clareza sobre a verdade, ela nos ilumina sobre quem Tu és e o propósito da Tua criação. Nós precisamos nessa noite que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos essa palavra. Mais do que um estudo, queremos que o Espírito do Senhor promova convencimento que vai além do conhecimento intelectual, e que a partir da pregação da Tua palavra, a fé verdadeira seja gerada no coração de cada um dos Teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz. Sequencialmente, até o sexto dia, Deus disse: haja e houve. Haja e houve. Porém, no sexto dia da criação, algo muda. A palavra diz que o Senhor declarou: façamos o homem conforme a nossa imagem. Façamos é uma palavra completamente diferente, onde você sai de uma declaração informal para uma ação pessoal. Façamos está no plural, e dá a entender claramente que esse propósito de criar o homem foi realizado pela própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que naquela época não houvesse uma compreensão tão clara sobre esse assunto, à luz de tudo que conhecemos nas Escrituras, percebemos que o Deus que está se revelando como o Criador do homem é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que de uma forma clara e concreta deseja criar a humanidade segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas o que significa exatamente isso? Entendemos que a imagem e semelhança de Deus sugerem que somos similares a Ele, não idênticos, não pequenos deuses, não que estamos assumindo uma posição de semideuses ou algo assim, mas ser criado à imagem e semelhança de Deus implica em receber dele uma responsabilidade de representá-lo diante da criação. Inclusive, nós temos no nosso curso de Teologia da Onda, o College, uma disciplina que fala só sobre a condição da humanidade, o professor Gustavo Kuipers. Aproveitei a apostila dele, estudei muito bem. E é exatamente sobre isso que ele fala nessa apostila, sobre o que é viver a imagem e semelhança de Deus, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus. Significa compreender que o homem recebeu do Senhor uma posição distinta na criação. Todos os seres criados ocupam um lugar, mas o homem está numa condição diferenciada. Inclusive, lá no Salmo 8, versículo 3, diz assim: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais, para que penses neles? Quem são os seres humanos, para que com eles te importes? O salmista está percebendo a beleza da criação, das estrelas, a grandiosidade da terra, e ele diz: o ser humano, quem é ele para o Senhor se importar? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Deus decidiu nos criar de uma forma distinta sobre a sua criação, concedendo a nós uma posição de glória ou reconhecimento diferenciada sobre a criação. Você foi feito por Deus de uma forma distinta. O ser humano carrega em si essa essência intrínseca de ter sido formado por Deus de forma especial. É o que nós percebemos no capítulo 2, a partir do versículo 4. Esse é o relato da criação dos céus e da terra.
Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem a partir daquilo que ele já havia criado, mas formou-o de uma forma especial, porque a sequência do texto diz: soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Aqui está claro como Deus formou a parte física do homem a partir do pó da terra, mas também Ele concedeu a essência da vida, e a essência da vida fala sobre a capacidade de respirar, de existir. Isso nós temos, ou a capacidade de existir nós temos, tão somente porque Deus, o nosso Criador, nos concedeu. Versículo 8, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Éden significa prazer ou delícia. Está falando sobre um lugar específico onde Deus está forjando o espaço para o homem habitar. Para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre essa árvore nós vamos falar semana que vem. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza, lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o lado leste, para o leste da terra da Síria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deus estabeleceu para o homem um propósito ao colocá-lo nesse jardim: cultivar e tomar conta desse local. Portanto, o que nós percebemos é que o ser humano ele é a peça central da criação de Deus, com o propósito de refletir a sua sabedoria e a sua justiça. Qual é a razão da nossa existência? Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Fomos criados para refletir a imagem do nosso Criador. E essa imagem de Deus que foi impressa no ser humano, ela vai ser demonstrada em algumas atitudes. A primeira delas é a representação de Deus nessa terra. Nós somos representantes do Senhor na criação. É como se fosse um embaixador. Quem é o embaixador? Alguém que é enviado para outra terra, tendo a responsabilidade nesse lugar de representar, responder de acordo com os valores da sua terra. Ou ainda, outra imagem que nós podemos utilizar é de um estandarte, de uma bandeira. Talvez você lembre que o homem foi à lua, e quando ele chegou na lua, a primeira coisa que ele fez foi fixar uma bandeira. Se é verdade ou não, eu não sei também, tá bom? Deixa isso aí para outra discussão em outro momento. Mas é emblemático, o homem fixou uma bandeira como um sinal de que ele tomou posse daquele lugar. Uma bandeira, um estandarte, é um símbolo de quem governa sobre aquele ambiente. E Deus nos plantou nessa terra como seus representantes, carregando a sua imagem para que nós sejamos um reflexo dele. Para que nós
expressemos quem Ele é. Por isso, a sua presença nessa terra deve constantemente apontar para Deus. Você recebeu a imagem de Deus para ser um reflexo dele na vida das pessoas. Você recebeu a imagem de Deus para onde você estiver, você ser um representante dele, e as pessoas perceberem, lá está um filho de Deus, alguém que carrega em si valores genuínos, valores que são verdadeiros e que expressam a beleza do Criador. Por termos a imagem dele, nós carregamos muitos dos seus atributos, e diante disso nós temos essa responsabilidade. Segunda responsabilidade da imagem de Deus em nós, a administração sobre as coisas que foram criadas. Cultive, governe sobre a criação. Quem foi criado por Deus, a sua imagem, tem a responsabilidade de administrar essa terra. Nós somos responsáveis por cuidar dela, e obviamente isso fala sobre o cuidado com os rios, mananciais, com a natureza. Não devemos destruir a terra que Deus nos concedeu. Somos responsáveis, e como mordomos da criação, não podemos causar danos a ela. O fato que nós somos governantes sobre a terra não nos dá a liberdade para sermos destruidores dessa terra. Nós precisamos cuidar e cultivar com cuidado a criação que Deus nos concedeu. Mas sabe como o ser humano, ele distorce muitas coisas? Por vezes nós distorcemos a forma como nós devemos tratar a criação que Deus nos deu. Quer ver um exemplo? Você já ouviu falar algo sobre pé de coelho? Pé de coelho é um símbolo do quê? De sorte. Sim ou não? Já ouviu falar sobre isso? Não vou falar do coelho de forma geral, porque eu sei que ele é o mascote do Jack, tá? Vou falar só do pé dele. Sobre o Jack, estamos juntos, é nóis. Mas o pé do coelho é utilizado por muitas pessoas como um instrumento de trazer sorte. É uma superstição. Existem outras. Por exemplo, não quebre o espelho, porque se você quebrar o espelho, o que acontece mesmo? Vocês estão sabendo, né? 7 anos de azar. Que mais? Qual outra superstição você conhece? Vou dar 30 segundos para você contar para a pessoa que está do seu lado uma superstição que você conhece. Alguma coisa que você sabe que é usado para trazer sorte ou azar. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Eu quero uma do Uruguai. Uma do Uruguai. Tem alguma no Uruguai? Não? No Uruguai não tem essas coisas, eles são santos, glória a Deus. Algum exemplo aí? Trevo de 4 folhas. Que mais? Chinelo virado, para quê? Para sorte? Dá sorte? Má sorte, não vira o chinelo então. Que mais, gente? Não passar embaixo da escada. Que mais? Gato preto, o que tem em gato preto? Não pode ver gato preto, como que é? Tem um negócio de gato preto também? Ser humano tem uma mente fértil, sim ou não? Objetos que colocamos como sendo de sorte ou azar. Colocar dólar na carteira, você já ouviu falar sobre isso? Eu ganhei $1 no casamento, né amor? A gente ganhou. Não adiantou, não trouxe dólar não. Não deu certo. Eu estou com o dólar lá em casa guardado até hoje. Não atraiu outros não.
Ai, ai. Há uma capacidade no ser humano de inverter a relação com a criação e colocar isso no lugar do próprio Criador. Mas é importante nós pensarmos, nós somos mordomos e administradores da criação. Por isso, porque não acreditamos em superstições ou objetos de sorte ou azar? Primeiro, Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, amém? O poder da sorte não está nos objetos que foram criados por Deus. Segundo, o homem foi criado para dominar e não para ser dominado. Quer fazer tua sorte? Amanhã acorda cedo, meu irmão. Faça a tua sorte. Labutando, trabalhando, sendo fiel no seu trabalho, fazendo com excelência, se dedicando com amor de coração. Essa é a sorte que você vai fazer. Realizando aquilo que está em suas mãos. Não inverta o propósito da criação. Não torne a criação de Deus um Deus sobre a tua vida. Só há um Senhor, a glória dele ninguém vai tomar. Nada vai tomar a sua glória, como nós acabamos de cantar. Ninguém pode tomar o lugar do Senhor. E ainda é importante entendermos, a criação é perfeita e dependemos somente da provisão divina. Quem nos abençoa não é sorte, não é azar. Quem nos abençoa é o nosso Deus, o nosso Criador. É Ele que supre nossas necessidades. É Ele que nos concede o que é necessário. Por isso, você é convidado inclusive a quando chegar na sua casa, para fazer a sua refeição, baixar sua cabeça e orar agradecendo a Deus. Deus, obrigado por esse pão que eu tenho na minha casa. Obrigado, Senhor, por essa pizza. Obrigado, Senhor, por esse bolo que eu tenho na minha casa. Obrigado, Senhor, por esse suco, por esse café. Não agradece pela coca não, que não é tão boa assim, tá? Mas obrigado, Senhor, pela tua provisão. Porque é Deus quem nos concede todas essas coisas. Você é mordomo da criação de Deus, cuide dela, governe sobre ela, cultive e faça essa terra produzir o que é necessário para o seu sustento, para o sustento da sua família, para o sustento dos colaboradores da sua empresa, para o sustento daqueles que estão à sua volta. Trabalhe com amor, entendendo, Deus abençoa o seu povo, concedendo tudo o que é necessário, amém? Mas há uma terceira aplicação sobre sermos a imagem de Deus. O fato de que nós recebemos dignidade por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Somos seres distintos. Fomos criados do pó, mas recebendo a essência de Deus em nós, ou recebendo de Deus um sopro de vida especial. E isso concede ao ser humano um valor intrínseco. Todas as pessoas são importantes, independente da sua cor. Há algum tempo atrás, diante de uma distorção no trato com negros, começou um movimento chamado Black Lives Matter. Pessoas negras importam. Mas algo que você, eu, todos nós precisamos entender: pessoas brancas, negras, amarelas, de qualquer cor, todas importam. Não há distinção social, ricos ou pobres, todos importam. Deus não ama mais os pobres, Deus não ama mais os ricos, Deus ama todos, criou a todos. As suas aptidões físicas não importam, todos são dignos igualmente. A sua cultura, se você é nordestino, se você é do sul,
Se você é japonês, até os uruguaios, todos são dignos diante de Deus. Não importa qual é a sua idade. E é aqui, meus irmãos, que nós precisamos entender o valor da vida humana. Por que um dos mandamentos vai em direção oposta ao homicídio? Porque um dos mandamentos diz: não matarás. Porque Deus concedeu à vida um valor e uma dignidade que é especial. Nós não temos direito de tirar a vida um do outro. Eu sei que às vezes você pode ficar meio irado com o seu irmão, com o seu próximo. Talvez em algum momento você até desejou a morte de outra pessoa. Talvez você olhou para um líder, para um governante, para uma pessoa de influência e desejou a morte por ter ficado irado com algo que essa pessoa tenha feito. Mas escute, você não tem autoridade sobre a vida do outro. Sabe por quê? Deus foi quem lhe concedeu a vida. E essa vida é digna de ser respeitada, independente de quem seja a pessoa. Mas isso não fala somente sobre o outro. Fala sobre eu mesmo. Fala sobre mim. A minha vida importa. Você precisa reconhecer que você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, e a sua vida importa. Se você tem enfrentado dias difíceis sobre a valorização da sua vida, procure ajuda. Converse com seus pastores. A sua vida é importante, meu irmão. Não destrua a sua vida. Não acabe com ela, mesmo que esses dias sejam difíceis. Especialmente hoje, falar sobre isso é mais difícil. Especialmente hoje é mais difícil. Mas entenda, meu irmão, sua vida é preciosa diante de Deus. Não se distancie das pessoas que dão valor a quem você é. E lembre-se que Deus, o teu Criador, concedeu a você algo distinto. Valorize a sua vida. Quando nós pensamos na questão da dignidade do ser humano, percebemos o quanto o cristianismo influencia nessa visão para o mundo inteiro. Por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, promulgada em 1947, traz consigo fundamentos cristãos que valorizam todos os seres humanos, dando-lhes dignidade e direito. O problema são as distorções desse assunto. Mais uma vez, aquilo que Deus faz, o homem acaba distorcendo. E você tem como consequência dessa distorção o racismo, a escravidão. Você tem também como consequência disso a xenofobia. Ainda você tem a intolerância religiosa. A própria homofobia é uma expressão de desprezo à dignidade do ser humano. E aqui é importante ressaltar que a homofobia fala sobre pessoas que odeiam aqueles que são homossexuais. E se você acha que esse é um valor, um princípio de um cristão, você está completamente enganado. Porque um cristão, ele não vai odiar nenhuma pessoa, independente da sua opção sexual. Um cristão não vai desejar a morte. Um cristão não vai ansiar pela destruição do outro só porque ele pensa diferente. O cristão aprende a amar o outro.
E por isso, é importante ficar aqui ressaltado de forma evidente: todas as pessoas devem ser valorizadas. A prática pode ser reconhecida como pecaminosa, porém, nós não temos direito algum de desejar o mal, a morte ou a destruição do outro. Outra distorção da dignidade humana é o ableísmo. E o que é isso? É a discriminação contra pessoas com deficiência. Não conhecia essa palavra, é nova para mim também. Ou ainda, o machismo e o feminismo. Dois extremos onde homens são desprezados ou mulheres são desprezadas por causa do seu gênero. Diante disso, nós percebemos a necessidade de nós valorizarmos a criação de Deus. Cada pessoa importa. Você é alguém criado à imagem de Deus e precisa ser valorizado como tal. E é aqui, meus irmãos, que nós fazemos uma distinção do homem e da mulher do restante da criação. Talvez você tenha na sua casa um pet que você ama. Glória a Deus por isso. É bom demais, cachorrinho, né? Já tive um border collie. Que delícia, cachorro. Quando eu era criança, tinha um gato. Aliás, era uma gata, a Pérola. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Pessoas são mais importantes que animais. Amém? Valorize o seu cão, o seu gato. Cuide dele. Tenha um cachorro e um gato. Está tudo bem. Só não coloque o seu cachorro, o seu gato, periquito, papagaio, acima do teu filho, acima dos seus familiares, acima dos teus pais, acima dos teus irmãos. Pessoas importam mais que animais. Amém, meus irmãos? Não estou falando aqui, mate os bichos, destrua, não tenha pet. Não é isso. Você pode ter tranquilamente, só aprenda a lidar com cada coisa no seu devido lugar. Uma vida humana é distinta por carregar a imagem de Deus. E consequentemente, pessoas precisam ser priorizadas. Amém? Glória a Deus. Você carrega a imagem de Deus. Qual é a razão da minha existência? Eu fui criado para refletir a imagem de Deus nessa terra. Mas além disso, esse texto fala que nós fomos criados para construir família. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Se você está com a sua esposa aí do seu lado, pega na mão dela, aperta e diz: amor, agora até o final da mensagem é nós. Simbora. Todos os dias da criação, Deus está dizendo: é bom. Sim ou não? Lembram disso? Haja luz, é bom. Separação das águas, é bom. Mas no sexto dia, depois de criar Adão, Deus disse: não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Tem uns irmãos agora que olharam e disseram: é, pastor, eu estou falando isso para Deus, parece que ele não está me ouvindo. Calma, até o mexe, vai dar certo, meu irmão, eu profetizo. Brincadeira, calma. Não é bom que o homem esteja só. Vamos entender o cenário? O homem estava no jardim criado por Deus, num lugar especial, desfrutando da comunhão com Deus, dando nome para os animais, ou seja, governando sobre a terra, sem que a esposa estivesse dando pitaco. Ele estava governando sozinho, determinando todas as coisas. O homem estava vivendo uma comunhão plena com Deus. Como assim? Algo não é bom nesse lugar. O que lhe faltava era uma companheira que encaixasse perfeitamente com ele. Alguém que fosse igual. Alguém que compartilhasse a vida.
alguém que estivesse ao seu lado, vivendo da mesma forma. É por isso que lá no capítulo 2, versículo 18, está escrito: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Deus disse que iria formar alguém que estaria acompanhando. Versículo 19: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como se chamaria, e o homem escolheu o nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem. Agora a primeira cantada da Bíblia: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Usa essa cantada aí, vamos ver se dá certo. Aproveita aí. Meu amor, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Só deu certo para Eva, né, meus irmãos? Tem que melhorar hoje, tá? Amém? Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Deus percebeu que o homem precisava de alguém que fosse semelhante a ele. O que esse texto está mostrando é a necessidade que o homem tem de viver relacionamentos, e relacionamentos com seres iguais. Inclusive, nos nossos dias encontramos diversos estudos sobre isso. Por exemplo, existe um estudo que fala sobre o isolamento social. E ele diz que pessoas que vivem isoladas de outras têm uma tendência a ter Alzheimer precoce. 27% das mulheres que vivem o isolamento social têm um risco maior de desenvolver doenças cardíacas. Eu acho que é porque elas não conversam, né? Daí não fala, e aí guarda no coração, não sei. Essa parte o estudo não declarou, é a minha observação pastoral, tá bom? Mas é interessante o isolamento social. Quem aqui na pandemia pegou Covid? Eu peguei. Fiquei 7 dias isolado em casa. Que terrível, meus irmãos. Minha esposa e meus filhos foram para a casa dos meus pais, e eu fiquei 7 dias. Tinha comida, tinha Netflix, podia dormir o dia inteiro, mas gente, faltava barulho, amor, pega para mim, faltava relacionamento. Nós fomos criados para viver relacionamento, precisamos uns dos outros, e especialmente a primeira resposta de Deus para a solidão do homem é essa companheira chamada Eva. De uma forma poética, um autor chamado Matthew Henry, ele avalia isso que aconteceu na criação de Deus, e ele fala sobre a forma como a mulher foi feita. Ele diz: a mulher não foi feita de sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida, e perto de seu coração para ser amada. Agora você vai olhar para tua esposa e dizer: meu amor, você não foi feita da cabeça do homem para não me dominar. Amém? Pode falar.
Aí a mulher vai dizer para ele: eu não fui feita dos seus pés para não ser pisada por você. Amém? Foi feita do lado, da costela, para quê? É igual. Não há distinção. A mulher é melhor que o homem. Os homens, não. Ambos são iguais diante de Deus. Foi feita perto do seu braço para ser protegida. A companheira exige que o seu companheiro, que o seu marido, a guarde, a proteja e transmita segurança. E perto do seu coração para ser amada. Tá vendo, amor? Você tem que me amar. É interessante nós olharmos para a Bíblia e percebermos como a Bíblia tem os princípios de vida que nós precisamos. Tudo que é necessário para uma vida plena, a Bíblia ensina, e nós só estamos no começo dela. Inclusive aqui nós temos alguns princípios que regem o casamento. Primeiro princípio que rege o casamento: a formação de uma nova família. Deixará o homem pai e mãe. Quem casa quer casa. No momento em que você casa, você escolhe formar uma nova família. Não estou dizendo com isso que você deve abandonar teus pais, desprezar, nunca mais falar com eles, cortar laços, bloquear no WhatsApp. Não é nada disso, tá bom? Mas quando você casa, você precisa viver um novo vínculo de relacionamento que está relacionado ao casamento. Se você era o filhinho da mamãe, você tem que aprender a viver como o marido da sua esposa a partir de agora. Seja homem, assuma a responsabilidade dessa família. Eu lembro que quando eu casei, alguns dias depois fui na casa do meu pai tomar um chimarrão com ele, nós dois lá na varanda, e o pai: e aí, filho, como é que está o casamento? Maravilha, pai, bênção, glória a Deus, tal. Compartilhei com ele algumas coisas. Viu, pai, mas tem um negócio, a Eliana é diferente da mãe nisso aqui. Falei para ele um negócio, que a Eliana era diferente da minha mãe. É óbvio, né? Pessoas distintas vão ser diferentes. Mas quando eu falei para ele que ela era diferente, meu pai olhou para mim: te vira, negão. Tu casou? Assuma o compromisso com a tua esposa. Ela vai ser diferente da tua mãe. Ela vai ter características diferentes da sua mãe. Assume a bronca. É isso. Eu não me esqueço, gente. Foram poucos dias de casado, eu já aprendi. Essa chave tem que virar. Por isso, você que é pai ou mãe, quando seu filho for: ai, pai, mãe, casamento, assuma a responsabilidade da sua nova família. Imagina que você está planejando as férias. De repente, tua esposa: só um pouquinho. Ô pai, eu e o fulano, a gente está querendo fazer uma viagem lá para tal lugar. O que você acha? Será que a gente faz assim? Tá, beleza, ok. Entendi, tá bom, vou fazer assim, obrigado, pai. Amor, a gente vai fazer desse jeito, meu pai já disse. Que é isso? Tu casou ou não? Entenda, a partir do momento que você casa, você vive uma nova aliança. A aliança do casamento. E vocês são autônomos, independentes dos pais. Amém? Segundo princípio que rege o casamento é a heterossexualidade. Um homem se une à sua mulher. A Bíblia fala sobre 2 gêneros que foram criados por Deus: masculino e feminino, homem e mulher. Casamento é a união de um homem com uma mulher. Vocês viram que eu falei anteriormente sobre a homofobia, e essa é uma questão que nós precisamos tratar. Porém, enquanto cristãos, somos claros sobre a união entre um homem e uma mulher como sendo o único caminho para um casamento. Não entendemos
que 2 homens podem formar uma família dentro desse propósito que Deus estabeleceu. Não entendemos que 2 mulheres correspondem ao padrão divino de casamento. Afinal de contas, Deus criou homem e mulher. Eu sei que existem muitos desafios relacionados a esse assunto, seja sobre desejos, seja sobre experiências passadas, ou até mesmo pessoas que viveram por muitos anos casadas com alguém do mesmo sexo e talvez até adotaram filhos, e são desafios que serão enfrentados por pessoas nesse sentido. E saiba, nós enquanto igreja, queremos acompanhar você e lhe ajudar se você estiver enfrentando qualquer desafio nessa área. Mas saiba, o padrão que Deus estabeleceu é um homem e uma mulher. E em momento algum da Bíblia, qualquer outro tipo de padrão de relacionamento é estabelecido. Portanto, Deus criou o casamento heterossexual como sendo o princípio dessa união. Além disso, Deus criou o casamento monogâmico. Deus criou para Adão uma única Eva e não várias Evas. Isso quer dizer que um homem deve se casar com uma só mulher. Você deve se unir a uma mulher. E esse deve ser o seu compromisso para toda a vida. Não está no plural. E se unirá o homem às suas mulheres, mas está no singular, diretamente falando. Você deve assumir o compromisso com uma única. Nesse ponto eu sempre falo para os casais: no momento em que você decide se casar, colocar uma aliança no seu dedo, você está dizendo, diante de Deus e de todos os homens: a partir desse momento, meus olhos pertencem a uma única mulher, meu corpo vai ser entregue somente para essa mulher, eu entregarei meus sentimentos somente para esta mulher, e não haverá espaço para outras mulheres no meu relacionamento, na minha vida, na minha caminhada. Muitos, de forma despretensiosa, dizem assim: mas pastor, Davi teve um monte de mulheres, homem segundo o coração de Deus. Por ter muitas mulheres, ele destruiu a sua família. Pastor, mas e Salomão? Salomão tinha um harém, ficou rico, poderoso, conhecido, famoso. Salomão foi pior. Ele destruiu a família dele, ele destruiu o reino de Israel, e ele destruiu o relacionamento dele com Deus, por causa dessas mulheres. O homem pode optar, tem várias mulheres. Ele só vai ter que colher as consequências dessa escolha. E as consequências são extremamente danosas. Recentemente eu fui no médico fazer um exame. E quando cheguei no médico, ele perguntou: o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, só quero fazer check-up. Sou preventivo. Ah, tá, ok. Daí ele começou a listar o exame, tal, até que ele chegou num DST. Você quer fazer? Eu disse: não, doutor, não precisa, esse está de boa. Aí ele olhou assim para mim, pensou: viu, se você quiser, eu peço esse exame, mas eu não mando para casa, para tua esposa não ver que você está querendo fazer esse exame. Talvez você andou pegando umas minas por aí, né? Quem sabe você está em dúvida se alguma delas não tinha alguma coisa. Fica tranquilo, eu peço diretamente para o laboratório, ele me entrega e a tua esposa não vai ficar sabendo. Eu fiquei chocado. É sério. Até hoje estou chocado. Quero continuar chocado até o final da minha vida com um assunto desse. Eu olhei para ele e disse: doutor, eu não preciso disso. Eu só vim fazer um check-up preventivo mesmo. Não tem nada que eu estou com dúvida, tá bom? Fica tranquilo.
As pessoas naturalizaram a saidinha com outras, a promiscuidade, a prostituição, o adultério. Mas o padrão de Deus é que você seja de uma só mulher, meu irmão. E vice-versa, tá? Eu estou falando para os homens, mas tudo que eu estou falando para os homens vale para as mulheres. Amém? Além disso, um princípio que rege o casamento é a unidade conjugal. Para não dizer sexualidade. Os dois se tornarão uma só carne. A Bíblia fala sobre a unidade que deve existir entre o homem e a mulher. E essa unidade é completa, envolve o seu corpo. A partir do momento que você assume a aliança do casamento, um dos grandes privilégios que o casal tem é viver a sexualidade. Por que Deus criou a sexualidade? Procriação, sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra. Mas também Deus criou a sexualidade para o prazer. É algo que você tanto concede ao outro, quanto você recebe do outro. E o prazer na sexualidade é um presente de Deus para a humanidade. Quando a gente olha para a criação de Deus, a gente vê como Deus fez coisas maravilhosas, não é mesmo? É ou não é, meus irmãos? O sexo é uma dessas coisas. Glória a Deus, que bênção. Um prazer que um homem e uma mulher casados devem viver. Um privilégio que Deus concedeu. Não somente para procriar ou para prazer, mas é também uma expressão da unidade emocional do casal. É interessante quando o casal vive esse momento da sexualidade, ele está experimentando mais e mais aproximação. Isso é algo precioso que você deve valorizar no seu casamento. Em quinto lugar, quinto princípio que rege o casamento é a multiplicação. Crescei e multiplicai-vos e povoai a terra. Fazer filhos é um dos privilégios do casamento, é uma das oportunidades que Deus concede aos casais. E eu sei que esses filhos vão dar um pouco de trabalho, não é mesmo? Alguns aí estão dormindo mal à noite com os seus bebezinhos, alguns já passaram dessa fase e estão com outras preocupações. Sempre os filhos vão trazer algum tipo de preocupação para os pais, não é mesmo? Sempre. Mas gente, é um privilégio que Deus concede ao homem. Fazer filhos é algo extraordinário. Não porque você vê alguém parecido com você, mas muito mais que isso, você vê a beleza da criação, e que a partir da sua união, do amor que existe entre você e a sua esposa, isso se multiplica de uma forma grandiosa. O sexto princípio que rege o casamento é a intimidade. E intimidade fala sobre algo interessante que está no versículo 25. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Capacidade que o homem e a mulher tinham de viver a relação sem se envergonhar um do outro. Eles viviam uma transparência completa. E isso ensina algo precioso. Todo casal precisa viver sem barreiras. Tua esposa tem que conhecer tuas senhas do celular, amém? Para o WhatsApp, para o Instagram. A tua esposa tem que ter total liberdade para conhecer a sua vida, as contas que você tem, a forma como você está vivendo. Intimidade fala sobre vocês dois estarem abertos um com o outro e não esconderem nada. No momento em que você faz algo e você pensa, isso aqui a minha esposa não pode saber, é um sinal de que isso precisa mudar. Afinal de contas, no casamento a intimidade é essencial. Você não pode esconder nada da sua esposa. E por fim, casamento é uma relação de companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que o complete
e o ajude. E a pergunta é: o que seria de nós sem a nossa esposa? O que seria do Robson sem a Eliana? O que seria de ti, Hudson, hein? Que é isso? Estaríamos perdidos, não é mesmo? Quantas e quantas vezes nossa esposa é usada por Deus como instrumento para nos ajudar, seja encorajando, seja corrigindo, seja chamando a nossa atenção, seja nos amando e cuidando. Essa é a relação de companheirismo que deve existir no casamento. Uma disposição a estar do lado em todos os momentos, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Esse é o tipo de casamento que vai glorificar a Deus e que segue o padrão que Deus estabeleceu. Tudo o que está fora disso é um desvio do propósito do nosso Criador. Nós entendemos que fomos criados para viver relacionamento, especialmente o relacionamento conjugal, mas os relacionamentos de forma geral são essenciais na nossa caminhada. Eu estava pensando sobre isso, como é importante termos pessoas ao nosso lado. Recentemente eu fui correr a São Silvestre. Não sei se vocês viram a São Silvestre. Viram que um queniano ganhou lá? Viram? Não era eu, tá? Era outra pessoa. Então, mas eu estava lá correndo a São Silvestre. Cheguei na posição 4.000 de 37.500 corredores. Tá bom, né? Nesse ano eu vou chegar abaixo dos 3.000, se Deus quiser. Vamos treinar. Mas algo interessante na prova: você começa e desce primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro, quarto quilômetro, descida. Na parte inicial da prova, em volta, muitas e muitas pessoas gritando: vamos, vai, aplaudindo. É muita gente mesmo. No quarto quilômetro você encontra a torcida do Corinthians, Gaviões da Fiel. Aliás, fica a dica, irmãos, não vi torcida de nenhum outro time lá, tá? Se tu está em dúvida qual time você deve torcer, vai naquela que é fiel, tá bom? Mas a torcida do Corinthians está lá vibrando no quilômetro 4. O problema é que depois do quilômetro 4, você vai de frente para o sol. Acaba a descida, é uma subidinha bem de leve. E são cerca de 4 quilômetros numa parte onde poucas pessoas estão em volta gritando. Meu irmão, essa é a hora que você pensa: o que eu estou fazendo nesse lugar? Falta 10 quilômetros ainda. Ninguém está aqui me incentivando. Cadê o ponto de hidratação que não chega? Que calor é esse? O teu corpo começa a sentir o cansaço e começa uma batalha mental: se continua a prova ou se caminha. É interessante o que acontece entre o quilômetro 4 e 8, porque depois dele você volta a uma parte onde tem mais pessoas, batucada, gente gritando, incentivando, aplaudindo. E então você chega no 9º quilômetro, mesmo que você comece a subir em direção a Brigadeiro, que é terrível, gente, é terrível, a parte mais difícil da prova, mas você tem apoio e incentivo de todos os lados. E confesso a vocês, eu terminei a prova gritando: vamos, uhul, bora, maravilha. Ano que vem vamos correr também, né, pastor Dani? É nóis. Esse ano, 2025, maravilhoso. A prova termina, você está uau. Mas quando eu terminei a prova, depois de algum tempo eu fiquei refletindo sobre a prova, e eu lembrei daqueles 4 quilômetros terríveis, onde faltaram incentivos, apoio, pessoas que estivessem ao lado. Eu fiquei pensando sobre a nossa caminhada,
e o quanto nós precisamos também ter pessoas ao nosso lado. O quanto é essencial termos pessoas que caminhem, que auxiliem, que orientem, pessoas que nos ajudem a perseverar. E essa pode ser a sua maior necessidade para o ano 2025, mais do que um curso, mais do que um novo emprego, mais do que uma nova oportunidade. O que você pode estar precisando de fato é de pessoas que estejam ao seu lado, que caminhem com você te incentivando. Seja uma esposa para completar e você criar a sua família, ou ainda amigos e relacionamentos verdadeiros, através dos quais você poderá glorificar a Deus. É interessante que nessa reflexão sobre o propósito da nossa existência, nós entendemos o valor do outro na nossa caminhada, e entendemos que não estamos sozinhos nesse mundo, precisamos uns dos outros. Amém? Diante disso, a pergunta é: como consertar tudo isso? Eu não estou vivendo bem com a criação de Deus, eu não estou governando sobre ela. Eu não estou vivendo um bom relacionamento familiar. Eu não estou cumprindo o propósito da minha criação. Como eu posso consertar a minha vida? É importante que você entenda que o ponto de partida para a mudança na sua vida não é ter consciência das áreas que precisam ser mudadas, mas é estabelecer um relacionamento verdadeiro com o seu Criador. Tudo começa pelo relacionamento com Deus, pela compreensão de que você precisa estar próximo a Deus. Qual é a finalidade do homem? É uma das perguntas do breve catecismo de Westminster, e a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O que você está precisando viver hoje é uma caminhada em direção ao seu Criador, para que a partir desse relacionamento com o Criador, as coisas sejam alinhadas e colocadas em ordem na sua vida. Por isso eu quero fazer um convite a você nesse momento, para fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Você é convidado a fazer uma reflexão sobre a sua vida. O ano 2024 terminou, 2025 já começou acelerado, e talvez você diga: nada mudou, tudo continua igual. As coisas só irão mudar se você desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Você pode agora, nesse lugar, expressar o seu desejo de viver esse relacionamento com Deus, e saiba que Deus te chamou a esse relacionamento, amando você de tal forma que Ele enviou o seu Filho Jesus para ser o caminho, o elo de ligação, o instrumento onde você pode se aproximar do seu Criador. Portanto, você pode dizer: Deus, através de Jesus eu quero me aproximar de Ti, para viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Com seus olhos fechados e cabeça baixa, repita essa oração dizendo: Senhor Deus, eu anseio alinhar a minha vida, e percebo que não estou vivendo os propósitos que o Senhor tem por mim. É por isso que nessa noite, eu desejo, a partir de Cristo Jesus, viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu me rendo a Ti, desejando me aproximar completamente da Tua vontade, para todos os dias da minha vida. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Ainda com os olhos fechados e cabeça baixa, se você fez essa oração, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos como sinal de que você deseja viver esse relacionamento verdadeiro com Deus, aí mesmo no seu lugar. Amém, amém, amém. Aí mesmo no seu lugar, levante uma de suas mãos como sinal de que você deseja viver esse relacionamento verdadeiro com Deus. Amém, glória a Deus, amém. Por favor, no seu lugar, você que levantou suas mãos, se coloque em pé, nós vamos orar agora pela sua vida.
E vamos pedir ao Senhor que venha conduzir a sua vida, a sua história. Vamos pedir ao Senhor que venha alinhar os seus passos. Eu quero que os irmãos que estão em volta dessas pessoas abracem elas agora, para nós orarmos juntos por elas. Senhor, colocamos diante de Ti essas pessoas que nessa noite estão expressando o desejo de se render ao Senhor e de viver um relacionamento verdadeiro contigo. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha quebrantar seus corações. Oramos para que o Teu amor venha encher a vida de cada uma delas e que elas vivam plenamente o que o Senhor planejou. Nós abençoamos essas vidas e oramos para que o Senhor venha alinhar todas as coisas. Que neste ano 2025 o Senhor traga ordem àquilo que estava caótico e perdido. Que nesse ano o Senhor traga direção. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor abençoe estas vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé nesse momento. Você que recebeu esse folder roxo, depois do culto, eu vou pedir para você sair pela minha direita. Os nossos voluntários vão receber você. Nós queremos te ajudar a caminhar com Deus para alinhar a sua vida. Queremos estar ao seu lado. Por isso, depois do culto, saia pela minha direita. Nossos voluntários vão receber você e de uma forma especial te orientar sobre como caminhar com Deus a partir de hoje. Nós vamos orar juntos, encerrando o culto dessa noite. Eu sei que eu falei bastante coisa sobre alinhar a vida ao propósito que Deus estabeleceu. Se você percebe algo na sua caminhada que precisa mudar, meu irmão, coloque isso diante de Deus. A partir de hoje, de agora, viva algo diferente. Não espere a segunda-feira, tá? É hoje. Não espere o novo mês, é hoje. Viva algo diferente, porque nós somos chamados pelo Criador para expressar a beleza dele nessa terra. Estenda a sua mão como quem está recebendo. Senhor Deus, pedimos que o Senhor derrame sobre cada um dos teus filhos Tua graça, Tua paz e o Teu amor. Que o Senhor ajude cada um dos Teus filhos a ser um reflexo da Tua imagem nessa terra. E como representantes do Senhor, que o nosso posicionamento, que as nossas escolhas glorifiquem o Teu nome. Eu oro pedindo que o Senhor oriente as decisões de cada um que aqui está. Que o Senhor abençoe aqueles que estão acompanhando de longe também, que de uma forma especial todos vivam plenamente o que o Senhor planejou que vivamos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoou a sua vida hoje, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Abrace o máximo de pessoas que você puder, e semana que vem estaremos juntos para continuar o tema A Origem. Deus te abençoe e vai na paz em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.